Boa noite, olá, amigos e amigas que nos visitam virtualmente, né, e nos acompanham nesta reflexão e nos acompanharão no futuro, porque ficará gravada essa reflexão neste canal e no meu canal no YouTube. Então estará à disposição de quem quiser assistir mais tarde. E o meu abraço afetuoso a todos, minha gratidão por estarem me acompanhando, especialmente os nossos irmãos do nordeste do país, nossos irmãos lá da Bahia, do norte da Bahia, do sul de Sergipe, onde tivemos já algumas oportunidades de visitá-los para conduzir presencialmente, quando podíamos, né, algumas reflexões do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Este convite de hoje, essa provocação de hoje, é um desafio do meu amigo Antônio Carlos Pereira, que normalmente é o meu empresário lá nessa região do Nordeste brasileiro, norte da Bahia, sul de Sergipe, ali a gente já andou por ali fazendo algumas turnês por lá, né? 3 mais precisamente. Então, obrigado, Antônio Carlos, aí pelo convite, obrigado a vocês que estão nos acompanhando, para falarmos um pouquinho dos dias atuais, né, que estamos vivendo. Até o Antônio Carlos me falou sobre as nossas carências de humanidade para falarmos, mas aí é uma questão muito abrangente. Mas falaremos um pouco sobre isto a partir do momento em que vamos tratar dos dias atuais que estamos vivendo, né? E estamos vivendo dias especiais, até assustadores por conta da pandemia, tão aterradores que muitos já pensam: oh, o fim do mundo que estava previsto está chegando. Não vai ser o fim da Terra, mas vai ser pelo, pela destruição dos seres humanos na Terra, e muitas pessoas já se tornam preocupadas com isso. Temos um número de mortes elevada, mas uma questão, sem nos comprazermos com a morte e as perdas das pessoas, mas todos nós vamos partir um dia, né? E nem importa muito a forma que partiremos. Mas esses dias assustam um pouquinho. Mas seria fim de mundo? Olha, para qualquer outros, sim, mas para cristão seria meio estranho pensarmos em fim do mundo, porque num dos versos do poema que Jesus recitou ao monte, um desses versos, bem-aventurados os brandos ou os pacíficos, porque herdarão a terra. Pô, se vai acabar, vai herdar o quê? Então o cristão acreditar em fim de mundo tem alguma coisa que não está muito bem. Temos que entender, são processos, são transformações. Nós vivemos transformações na vida permanentes, a todo instante. Individualmente, nós, em rápidas palavras, passamos pela infância, passamos pela adolescência, são transições pela juventude um pouquinho mais avançada, depois pela idade madura, depois pela velhice, e assim por diante. Aqueles que têm esta oportunidade de chegar um pouco além, né? Então nós estamos vivendo transformações. Enquanto humanidade, passamos por tantas transformações, por tantas reviravoltas, enquanto sociedades, criam-se os impérios, vão os impérios, criam-se teorias, acabam-se as teorias, confirmam-se aquelas que são verdadeiras e assim por diante. Então nós estamos passando periodicamente por transformações, por transições. Isso é periódico em nossas vidas. Na vida da humanidade, neste mundo, o próprio mundo evolui. O orbe terrestre, a parte física vai evoluindo com o passar dos tempos. Então nós estamos vivendo transições, transformações. Como ocorre, eu costumo comparar muito com as nossas escolas. Toda vez que nós temos que sair do ensino médio para uma universidade, nós temos os transtornos de um vestibular. Portanto, quando temos que mudar de nível neste mundo e melhorar as nossas condições, nós passamos como se fosse um vestibular. Então, podemos ver
E falando dessas transformações, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, é uma obra de 2010, falando destes momentos que estamos vivendo e como se darão muitas das ocorrências, trata Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, trata destes momentos que estamos vivendo e dessas transformações. E diz Filomeno de Miranda, as grandes transformações, embora ocorram em fases de transformação do ordem terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança do comportamento moral e emocional dos indivíduos. De que forma? Convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Qual das duas alternativas você prefere? Pelo sofrimento das ocorrências ou pelo discernimento de que precisamos evoluir, que precisamos mudar as nossas atitudes, tirar o homem velho, carrancudo, violento, agressivo e colocar o homem novo, e homem no sentido genérico, homens e mulheres, colocar o homem novo dentro de nós, o homem pacífico, o homem pacificado, o homem virtuoso? Qual é a nossa preferência? Essas mudanças vão ocorrer, a obra divina não para, apesar de nós e até por nós, mas qual é a nossa preferência? Mudarmos por conta própria, por discernimento, ou esperar que o convite mais duro venha através da dor para que a gente faça a mudança? A escolha é nossa, o convite está aí. E quando pensamos nos dias atuais, pensamos logo na pandemia, somos imediatistas. E daí? Como é que fica? Pensamos nessa pandemia. É o horror que ela está tocando, que ela está correndo, que ela está provocando na humanidade, mas ela está trazendo também lições. E muitas vezes, diante dessas ocorrências mais duras que a vida oferece, nós já pensamos também que o mundo está pior. É porque nós olhamos o hoje, o imediato. Se olharmos um pouquinho mais para trás, quanta coisa que temos hoje facilitando as nossas vidas por conta da ciência, da tecnologia, não tínhamos. Ah, mas a violência está pior. Será que a violência está pior nos dias atuais? Pode ter certeza que não, é só analisar com mais profundidade. É que a violência que ocorre hoje nós sabemos de imediato, pelos recursos da tecnologia. Há 40, 50 anos atrás, a gente ia tomar consciência de uma notícia, de alguma coisa, às vezes uma semana depois, 2 semanas depois, e às vezes nem tomava ciência. Portanto, o mundo está melhorando. E se não estivesse melhorando, não teria comando? Deus não estaria na gestão deste processo? Ele nos convida a evoluirmos enquanto indivíduos e enquanto sociedade, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é, mas se cada um de nós for perfeito, a sociedade como um todo vai caminhando para a perfeição. Então o mundo está evoluindo. O problema é que a gente olha num curto espaço de tempo, olha normalmente pelas ocorrências negativas e esquecemos de olhar quantas coisas boas temos recebido de variadas formas. Nos preocupamos com as mortes e temos que nos preocupar com as... Nós espíritos dizemos com as desencarnações que estão ocorrendo aí por conta dessa pandemia e temos que nos preocupar. Mas se analisarmos tudo o que Deus nos ofereceu através da ciência e tecnologia, e os homens arrogantes acham que é criação deles, não é. Ele nos oferece a oportunidade para o progresso em todas as áreas, mesmo que a gente não perceba a presença dele, é ele que nos oferece as oportunidades. E estas oportunidades trazidas pela ciência, principalmente pela ciência médica, aumentou nossas chances de vida. Há bem pouco tempo atrás, a média de vida do brasileiro era 60 anos, hoje nós estamos em 76, com tendência de crescimento, apesar dessas ocorrências. Então o mundo não está pior, o mundo está aos poucos melhorando.
E temos que analisar que se há uma gerência neste processo, e para nós que temos a fé e acreditamos na existência de um Criador, nós temos que entender que há um propósito em tudo. E qual seria o propósito? Como um pai que permite que o filho vá no frio para a escola para que ele evolua. Ah, não, está frio, então não vai para a escola? Não, é uma dificuldade que ele tem que enfrentar para ir para a escola quando está frio ou está muito quente. Não importa a forma. Às vezes a pé não tem transporte. O pai não tem condições de levar, a mãe não tem condições de levar. É porque o pai e a mãe não gostam dos filhos e ele tem que passar por essa dificuldade? Não. É investindo no seu futuro, e Deus nos faz isso. Investe no nosso futuro, permitindo o aprendizado. E se a gente analisar os nossos grandes aprendizados na vida, você pode olhar para a sua vida 10, 15 anos para trás, os grandes aprendizados se deu nas dificuldades. Ainda não buscamos aprender pela facilidade, pelo discernimento, como propôs Filomeno de Miranda no texto citado há pouco, e aí nós optamos pelo sofrimento. Mas que vamos evoluir? Vamos, Deus vai dar as oportunidades. E se estamos num momento de transição, o mundo está melhorando, aqueles que acompanharem a evolução ficarão por aqui, aqueles que não acompanharem não ficarão por aqui. Temos falado sobre isso. E aí vem as provas para ver se a gente já pode passar para a faculdade. São transições. Nós vivemos transições todos os instantes, todos os momentos, mas há algumas transições mais intensas e nos provocam mudanças, reflexões para estarmos preparados e ajudarmos a construir novos tempos. Então as dificuldades podem servir de alertas, de chamadas de atenção, de convite à modificação. Por exemplo, vamos pensar um pouquinho nessa pandemia. Estamos presos, isolados, impedidos de nos locomover muitas vezes, de ir e vir, conforme até propõe a Constituição, mas em função da pandemia, optou-se por impedir o nosso direito de ir e vir. Não temos liberdade. Então, neste momento, nós temos que ter reflexões e valorizar mais ainda a importância da liberdade em nossas vidas. E a liberdade é uma dádiva divina, a liberdade de fazermos o que quisermos, porque com a liberdade de fazer o que quisermos, temos as responsabilidades pelos nossos atos e colheremos de acordo com os nossos atos, com as nossas obras. Então, muitas vezes nós flertamos com a perda da liberdade, seja a liberdade individual por atos ilegais, ou seja a liberdade social por decisões equivocadas e assim por diante. Então olhemos para a liberdade, a importância dela neste momento de pandemia, que estamos presos, eu costumo dizer que somos presidiários em nossas casas, sem ter, em princípio, cometido crimes. É um convite a refletir sobre a importância da liberdade, a importância das relações afetivas. Estamos afastados dos nossos entes queridos que não moram conosco e evitam nos visitar, até para nos cuidar, uns cuidando dos outros. Eu, por exemplo, este ano que passou, 2020 até agora, depois que iniciou a pandemia, eu vi meus filhos 3 vezes, se muito, nem lembro direito, em um ano, coisa que nunca ocorre. A gente se vê normalmente, se via semanalmente. Precisamos valorizar os entes queridos que muitas vezes não visitamos, não acompanhamos, não estamos presentes com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos filhos. E agora está fazendo falta. Está fazendo a falta o abraço aconchegante dos parentes, dos entes queridos, dos amigos. Também temos que perceber que estamos todos no mesmo barco. Esse mundão imenso está mergulhado nessa pandemia. Estamos todos enfrentando os mesmos desafios, atinge a todos. E aí temos que pensar nos nossos orgulhos doentios, aonde temos preconceitos contra a cor de pele, contra a classe social, contra a filosofia religiosa, contra as opções religiosas e assim por diante. É hora de refletirmos sobre isso. Estamos todos enfrentando os mesmos desafios. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. E diante desse vírus,
Pouco importa se somos ricos ou pobres, ele atinge a todos, se somos brancos, negros, azuis ou vermelhos. Não importa. Ninguém é melhor que ninguém. Tudo isso nos convida à solidariedade, principalmente diante daqueles irmãos que, em função das suas dificuldades para trabalhar, estão perdendo emprego, não têm como sustentar suas famílias. É hora da solidariedade, de buscarmos ajudar as pessoas a atenderem às suas necessidades. Como é que estamos agindo neste momento? Este é um dos convites que temos que perceber nesse momento. É um convite a nos humanizarmos, a nos colocarmos e termos a consciência de que somos todos seres humanos. Independente de classe, de raça, temos as nossas pequenezes e as nossas grandezas. Estamos mergulhados nessa luta diante desses desafios e ninguém é melhor do que ninguém. Vai o pobre, vai o rico, vai o intelectual, passa pela doença. Isso ocorre normalmente em todos os momentos da vida, mas a gente não percebe muito, ou às vezes não se importa, porque não nos atinge. E essa pandemia desse tal coronavírus aí, ela está atingindo a todos. Está nos convidando a nos humanizar, a sermos solidários, a refletirmos a vida com mais profundidade, valorizar a vida, valorizar a liberdade e assim por diante. Mas as pandemias nós já as temos há muito tempo. Né? Temos que estar alertas às pandemias que esquecemos no dia a dia, porque não, às vezes não nos atinge, a miséria, a fome que graça no mundo, a violência dos mais variados naipes, as guerras entre povos, entre nações, mas e principalmente as guerras que travamos nos nossos lares, no trânsito, em tantos lugares. São pandemias. São pandemias das nossas doenças comportamentais. Temos que dar uma olhadinha para isso. É o convite que está aí. Precisamos enxergar em todas as ocorrências. Temos a nossa participação ou não? Somos responsáveis ou não? Se vivermos alguma coisa que não esteja dentro da nossa necessidade de crescimento ou diante da nossa responsabilidade pelo que praticamos em outras épocas, temos que pensar que Jesus errou ao nos dizer que a cada um segundo suas obras. Portanto, precisamos pensar na nossa responsabilidade. Qual é a nossa contribuição positiva ou negativa para a melhoria do mundo? Ou para a piora, quando a nossa participação, a nossa contribuição é negativa? Enquanto humanidade, como é que estamos nos comportando? Enquanto humanidade, estamos nos preocupando uns com os outros? Estamos nos preocupando com a miséria que graça no mundo? Enquanto cristãos, Jesus nos convida e nos coloca nitidamente quando viesse separar ovelhas e cabritos. Vamos tirar de lá dessa passagem, eu não vou falar toda a passagem por questões de tempo, mas quando ele vem tratar dessa questão de separação de ovelhas e cabritos, que os benditos seriam os bem-aventurados, os que estariam à direita, quando tiver fome, sede. Percebem? Qual é a única condição nesta separação do joio do trigo? É a única condição o quê? A ação que produzimos em relação ao nosso próximo. Por isso Allan Kardec coloca o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo e intitula esse capítulo, tratando dessas questões, Fora da caridade não há salvação. E nós cristãos, todos nós, toda a humanidade, temos que buscar ser humanos, nos reconhecer como seres humanos, mas esquecemos disso, esquecemos das misérias, esquecemos do sofrimento alheio. Mas nós cristãos temos uma responsabilidade muito maior, porque as lições do Cristo nos convidam a isso. Para nós cristãos espíritas, agregados aí as lições trazidas por Kardec, os esclarecimentos trazidos por Kardec, com auxílio dos espíritos, maior ainda a responsabilidade. Como é que estamos agindo? Qual é a nossa contribuição? Neste momento de pandemia, qual é a nossa contribuição? Se eu posso ficar em casa, por que não ficar?
Se é importante eu tomar certas medidas, por que não tomar? Ou isso tudo não é responsabilidade nossa e não tem nada a ver conosco? Ah, alguns dizem, Deus é culpado, eu não merecia isso. Se não é Deus, ou se Ele permite isso pelo prazer, por ter nos abandonado até, eu costumo dizer que eu não preciso de um Deus desses, eu me enrolo sozinho, eu não preciso que Ele me arrume encrencas, que Ele seja o responsável por tudo isso. Não, o responsável somos nós, Ele permite aquilo que colhamos, aquilo que plantamos. Ele é injusto. Se Deus é injusto, um dos pontos principais que temos e que buscamos e que lutamos é pela justiça, mas o Criador desse imenso universo não é capaz de ser justo? Não. São as nossas interpretações que estão equivocadas. Deus é justo. Temos que pensar. Então, qual está sendo a nossa contribuição para melhorar este mundo que estamos reclamando que não está bom? Os dias atuais que estamos vivendo de violência, que sempre tivemos violência, sempre tivemos doenças, sempre tivemos uma série de questões na nossa vida. Qual é a nossa contribuição? E aí eu pego um texto que está no livro Em Nome do Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes. São vários itens, e o item cristãos decididos, ele vai nos trazer algumas lições, e eu peguei um trechinho. Periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. 2009, esse texto. Tem a ver com hoje? Mas também tem a ver com as outras pandemias que já vivemos, a peste negra, a peste bubônica, a gripe espanhola e assim por diante. Já vivemos tantas pandemias e não aprendemos com elas. E ele está nos dizendo que estas virulências são mentalizações nossas pelos nossos desalinhos mentais, pelas nossas doenças mentais. Doenças mentais, mas eu não sou doente mental. Aqui estou falando de doença mental, todo aquele que não tem um comportamento virtuoso, que não tem um comportamento amoroso, que é vingativo, que é egoísta, que é intolerante, que é violento, todas essas ações passam pelos nossos pensamentos. Então, quando temos pensamentos, às vezes não agimos nessa direção, mas pensamos. Aqueles que são doentes nas questões da sexualidade são pensamentos, mesmo que não hajamos. Mesmo que não haja a ação, o pensamento já está prejudicando a nossa psique escura, a nossa energia escura, somada com a energia de outros, formam a psique escura da Terra. É isso que é mais ou menos o que podemos interpretar que ele está nos dizendo aí, Bezerra de Menezes. Isso falando dos pensamentos. Mas quando os pensamentos se transformam em ação, esses pensamentos doentios se transformam em ações equivocadas. E assim, não, mas eu não ajo contra ninguém. Eu não tenho pensamentos vingativos. Mas isso não é suficiente. Eu não produzo o mal com as minhas ações, nem com os meus pensamentos. Será? Mas eu não produzo ações no mal com as minhas ações. Não produzo ações com as minhas atitudes. Mas as omissões diante da dor, do sofrimento, da angústia, do tormento, da miséria, em especial neste momento, essa despreocupação, essas omissões, quando nos aglomeramos e vamos trabalhar por necessidade nessa pandemia para não passar fome, é até aceitável, com todo o cuidado. Mas é aqueles que aglomeram para fazer festinha e depois espalham o vírus nos ambientes aonde vão transitar depois, porque sai da festinha, às vezes sai contaminado e vai por aí. Por que você acha que intensificou-se um dos motivos, não é só este,
são as pessoas que não se preocupam em tomar os cuidados devidos. Mas e as outras pandemias? A pandemia da miséria, da dor, do sofrimento alheio, que nós muitas vezes somos cegos. Somos responsáveis. Somos responsáveis uns pelos outros, enquanto sociedade. Somos responsáveis dentro da família. Somos responsáveis no ambiente aonde transitamos, no ambiente de trabalho. Somos responsáveis na rua, no trânsito. Aonde transitarmos, temos responsabilidade. E nós que somos cristãos, trazemos a responsabilidade do que propôs o Cristo. O que estamos fazendo com tudo isso? Somos cristãos decididos, como propõe Bezerra, e no texto mais completo, eu só li um pedacinho, só falei um pedacinho, ele nos propõe que assumamos responsabilidades e compromissos com o Cristo. Mas nós somos cristãos de carteirinha, muitas vezes. Sou cristão. Mas o que você faz como cristão? Segue os passos do Cristo? Toma suas decisões pensando nos ensinamentos de Jesus? Somos cristãos decididos? Muitas vezes você ouve as pessoas dizendo: eu sou de tal filosofia religiosa, mas não sou praticante. E eu tenho dito com frequência: quem não é praticante não é, só tem o título, o rótulo. Quem é verdadeiramente assume e vai à luta. Não é perfeito ainda com isso, mas está buscando a perfeição proposta pelo Cristo e colocar em prática as lições que o Cristo nos trouxe. É para isso que ele nos trouxe lições, para que sejamos perfeitos. E ser perfeito é conquistar as virtudes, e as virtudes refletem as nossas ações. Como estão as nossas ações? Como estamos contribuindo para as coisas positivas ou negativas que vivemos no mundo? O mundo é a somatória das nossas atitudes, das nossas ações. Como estamos contribuindo? Somos cristãos decididos e lutamos para colocar em nossas ações as lições do Cristo? Somos responsáveis? Compromissados com Jesus? Assumimos verdadeiramente as responsabilidades com Ele? E falando aos espíritas ou sobre os espíritas, Lins de Vasconcelos, numa psicofonia de Divaldo Pereira Franco, médium, em dezembro de 2009, vai nos dizer a nós, os espíritos espíritas, falando desses dias atuais, e a vós, os conhecedores da verdade liberada pelo nobre codificador, Allan Kardec, em nome de Jesus, cabe a tarefa de construção do mundo de paz que o tempo não aniquilará. Nós estamos investidos dessa responsabilidade, todos os cristãos, todos os religiosos, todos os seres humanos, mas muito mais aqueles que têm lições profundas para isso. E o que estamos fazendo com isto? E queremos dias melhores? Temos que construí-los. O futuro é nossa responsabilidade. Melhor ou pior? Bom ou ruim? Pertence-nos, prossegue Lins de Vasconcelos, a imerecida honra na hora última, nos dias atuais. Os tempos são chegados. E merecida honra, se para Lins de Vasconcelos, um espírito especial, que quando esteve aqui na Terra, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, fez um trabalho, participou de um trabalho imenso de unificação do movimento espírita. Fez um trabalho hercúleo, Lins de Vasconcelos. Se para ele a honra é merecida nesta hora última, trabalhadores da última hora, de preparar o advento de um mundo de regeneração, de um mundo melhor. Imagina para nós que estamos tendo a oportunidade, sendo pequenos neste contexto, mas temos responsabilidades. Como é que andam os nossos compromissos nessa direção? E estas ocorrências dos dias atuais são convites a estas reflexões. Que estamos fazendo das lições que o Cristo nos trouxe? Que estamos fazendo das lições que o codificador, revivendo o Evangelho de Jesus e esclarecendo tantas outras coisas para facilitar as nossas decisões, os nossos discernimentos, esclarecendo mais profundamente quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, que fazemos aqui, por que sofremos?
com todos esses esclarecimentos, aumenta a responsabilidade. Aí lembramos de um detalhe: a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Olha o tamanho da responsabilidade. Eu digo às vezes, de forma reflexiva, demos azar em ser espíritas. Por quê? Porque aumenta a responsabilidade com as informações e os recursos que temos. Temos Jesus revivido e esclarecido, com orientações já não mais em forma de parábolas, mas de traduções dessas parábolas, de esclarecimento dessas parábolas. Temos que pensar. Então, pertence-nos, a todos nós, especialmente aos cristãos e aos cristãos espíritas, a imerecida honra na hora última de preparar o advento de um mundo de regeneração. Então estamos vivendo os dias atuais. Esses dias atuais, como já disse, não são fim de mundo. Como o próprio Divaldo Pereira Franco, numa conferência em 2009 em Rio Negro, tive a oportunidade de assistir, estamos vivendo o ápice de uma era iniciando outra. Estamos terminando, simbolicamente, o ensino médio e entrando na faculdade, podemos interpretar assim. E para isso temos todas as reviravoltas aí de um vestibular. Joana de Anges, sabiamente, espírito, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, estáis encarnados na Terra em momento crucial da evolução humana. Porque a hora é hora de decidirmos se queremos permanecer neste mundo ou reencarnarmos em mundos primitivos, porque não comportamos mais ficar aqui, não acompanhamos mais e vamos lamentar nesse mundo primitivo o paraíso perdido. Lembra alguma coisa? Quem quiser pensar sobre isso, sobre essa história do paraíso perdido, leia o livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nesses dias atuais, nos diz também Filomeno de Miranda, no livro citado há pouco, Transição Planetária, a obra de 2010, as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, não só da pandemia virulenta de vírus, mas dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvarado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, dos desrespeitos à lei e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, dos animais e da natureza. Estamos vivendo isso? Estamos. É o vestibular. São experiências que temos que decidir que rumo damos às nossas vidas. Vamos permanecer neste paraíso ou vamos migrar e perder este paraíso e lamentar num mundo primitivo? E o caminho para essas mudanças, qual é o caminho? Eu pego da mesma transição planetária uma fala em sentido contrário do próprio Filomeno de Miranda. Como faz falta a presença de Jesus no mundo, assim como de seus embaixadores que através dos tempos vieram preparar-lhe o advento. Somos cristãos, mas não agimos como cristãos. É isso que ele está nos dizendo. Está fazendo falta a presença, né, do Cristo propriamente dito. Ele está aí conosco. Quando nos reunimos em seu nome, ele está conosco. É a presença do Cristo em nossas ações, em nossas atitudes, se queremos dias melhores, se não queremos novas pandemias. Temos que melhorar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações, qualificar mais frente à paz, as nossas relações afetivas, as nossas relações na sociedade de uma maneira geral, para que não precisemos mais de lições amargas e o progresso evolutivo se dê pelo nosso discernimento, pelas nossas escolhas frente às virtudes e às lições trazidas por Jesus. E o objetivo de Jesus e da doutrina espírita compete a tarefa indeclinável de espalhar nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada, nos diz Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro A Luz do Espiritismo. Portanto, a doutrina espírita veio para este momento. Jesus deu início a este processo.
No momento apropriado, quando amadurecemos um pouco mais, 1800 anos depois, veio a doutrina espírita para trazer luz sobre os próprios ensinos de Jesus, que eram que estavam em forma de parábolas, numa linguagem que muitas vezes nós tivemos dificuldade de entender, e suscitou esta linguagem parabólica algumas interpretações equivocadas. Qualquer interpretação que não nos leve à prática do bem está equivocada. Simples assim. Que não nos leve às ações e o crescimento na direção da conquista dos valores morais. Qualquer interpretação que nos desvie dessa conquista está equivocada. Portanto, a doutrina espírita vem trazer, tem uma tarefa indeclinável de espalhar nova luz, interpretando os ensinos de Jesus. Você não precisa ser espírita. Você pode ler a doutrina espírita, o evangelho, obras que esclareçam e te auxiliem na sua própria filosofia religiosa a seguir mais de perto os passos do Cristo. E assim sendo, mais do que nunca se faz urgente a difusão destes postulados espíritas, nos diz Ivon Costa, em Ontologia Espiritual, psicografia também de Divaldo Pereira Franco, aos postulados espíritas que chamam o homem à responsabilidade. Aí está uma questão. Nós temos que assumir a responsabilidade. Chamam o homem à valorização da vida. Será que essas perdas que estamos tendo de variadas formas, e especialmente pela pandemia, não nos convidam a valorizar e cuidar da vida? E estamos fazendo isto? Estes são os dias que estamos vivendo. A valorização da vida em toda a sua plenitude, inclusive a vida que já está em franco desenvolvimento no útero materno. E aí nós aceitamos, como cristão, aceitar a ideia de aborto, tem alguma coisa errada com o cristão. Há consequências, e percebemos aí, com a doutrina espírita, as consequências morais de nossos atos, nos diz Ivon Costa. É o que eu disse há pouco, somos responsáveis pelos nossos atos, e a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Por isso brinquei. Demos azar em ser espíritas, poderia dizer até demos azar em ser cristãos, porque a responsabilidade aumenta. Estamos assumindo esta responsabilidade, não é para assustar, não é para fugir que eu estou falando desta forma, é para chamar a atenção para a responsabilidade que está conosco. E não precisa ser pregador, não precisa ser palestrante, não precisa ser nada disso. Basta que eu tenha o Evangelho de Jesus e viva ele. E se eu fizer palestras e trabalhar o Evangelho e não vivo, não serve de nada. Pode servir para quem está me ouvindo, mas não serve para mim. Então, para mim, antes de mais nada, há a responsabilidade, mas a responsabilidade para todos nós. Todos estamos inseridos nesse contexto. O conhecimento do Espiritismo de forma racional, quando aplicado no cotidiano do indivíduo, transforma-o visceralmente. E este é o objetivo, é transformar para melhor, para ensejar a todos nós uma visão filosófica de profundidade sobre a vida. Nos traz Vitor Hugo na obra Sob a Proteção de Deus, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Da mesma forma, pela prática, aplicado ao cotidiano, Jesus nos disse também, está em João, não lembro o versículo ou o capítulo, mas está em João, nos disse, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não é por saber. Não é por saber o Evangelho de cor que eu sou bem-aventurado. Não é por pensar em Jesus o dia todo que eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado se eu souber o Evangelho, se eu pensar em Jesus e as minhas ações forem correspondentes a isto. Como é que estão as nossas ações? Como é que está a nossa responsabilidade nesse processo? Portanto, a solução de tudo o que precisamos culmina no resumo que Jesus fez da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, Ele próprio, que vos ameis uns aos outros, para que todos saibam que sois meus discípulos. Essa é a meta. Se somos cristãos, temos que buscar amar. Amar a nós, amar ao próximo e amar a Deus. Sem isso,
o cristianismo não está servindo de nada para nós. Somos cristãos de carteirinha, mas na verdade não o somos. Então temos que travar essa luta conosco mesmo para transformar as nossas ações. Transformando as nossas ações, transformamos o mundo à nossa volta. Transformando o mundo à nossa volta, servimos de exemplo para que outros transformem a si próprios e transformem o mundo à volta de si. E à medida que cada um vai fazendo a sua parte, o mundo vai melhorando. Eu disse há pouco que a psique da Terra, cinzenta ou até negra, é a somatória das nossas psiques, das nossas energias cinzentas e até negras. Então, se cada um for fazendo a sua parte, vamos clareando essa psique e vamos melhorando e não precisaremos mais das experiências amargas para o progresso. Faremos o progresso pelo discernimento no texto lido lá no início. Temos a opção da dor, uns pela dor, outros pelo discernimento. Que preferimos? A escolha é nossa. Preferimos a dor? Por enquanto estamos preferindo a dor, por isso ela está aparecendo por aí. Temos que mudar. Temos que mudar as nossas ações, melhorar os nossos atos, independente dos outros. Ah, mas o mundo está o caos e eu não vou ser o único. Não. O mundo é a somatória de cada um de nós e cada um de nós é responsável por si mesmo, não é responsável pelos outros. E para a gente concluir, fechando esta questão, esta reflexão, que é bastante rápida, né? Tanta coisa falamos aí e temos que aprofundar os nossos estudos, nossos entendimentos. A palestra é apenas uma reflexão rápida para nos provocar. Eu costumo dizer que a palestra tem que ser provocativa. Espero ter provocado vocês. E para encerrar, um texto do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo participando da codificação espírita, que é no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus dirige aos vossos corações um supremo apelo através do Espiritismo, escutai-o. Deus dirige apelo através do cristianismo, Deus dirigiu apelo através de Moisés, através dos profetas, e dirige o apelo supremo, diz Jesus, na figura do Espírito de Verdade, através do Espiritismo, escutai-o. E aí eu pergunto, essa pandemia não é um apelo divino aos nossos corações? Na linguagem que entendemos, porque ainda entendemos na linguagem da dor, do sofrimento, da provocação, é um apelo divino. Mas que possamos daqui para frente atender o apelo divino através das lições deixadas por tantos emissários, especialmente por Jesus, seja esclarecida pela doutrina espírita ou seja pela própria Bíblia, que possamos tirar as conclusões, que possamos evoluir pelo discernimento, fazendo uso dessas lições. Sem a prática, não há evolução. Conhecimento teórico não tem utilidade senão praticado. Por isso Jesus disse, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agradeço a Deus pela oportunidade de refletir com vocês, porque todas as oportunidades são fornecidas por Ele, mesmo que através dos nossos irmãos, e esta foi através do meu amigo Antônio Carlos Pereira, lá de Entre Rios, na Bahia. Mas agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de me acompanhar nesta reflexão e que possa eu ter contribuído para que cada um de nós, não só vocês, de nós, possamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos e não precisar mais das experiências amargas, das pandemias, dos mais variados matizes. Que Jesus seja sempre a nossa inspiração e que Deus nos ampare sempre. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e que tenhamos dias melhores. Muito obrigado.